meu ponto, sim. No meio da mata, sim. Salve a coroa de Reis Malunguinho. Firmei meu ponto, sim. No meio da mata, sim. Salve a coroa de Reis Malunguinho. Se você resolveu brincar, mas tu vai ter que ser muito fiel. Pois a linha que traço, eu balanço, eu remendo, eu costuro, eu desmancho, faço boi bravo, fica bem manso. Minha ciência não é maior que Deus, mas o mundo qual ele me deu, você tem que entender que eu sou eu. Minha língua é ponta de espinho, meu olhar é barato como lança. Tem cavalo manco no samba, rasteira, quem linda sou eu. É uma enorme satisfação, né, estar falando um pouco aí a respeito da nossa cultura catimbó. Eu sou Moilane Juremeira, aqui do estado do Rio Grande do Norte, Natal. Sou discípula do juremeiro Gilmar, de Pé de Garrafa. Sou da Raiz do Acais e sou dirigente da Tenda Juremeiro Zé Mulano. Olá, tudo bem? Aqui é Deluca Natal de Parnamirim, Rio Grande do Norte. De antemão gostaria de agradecer ao nosso irmão Canindé por essa oportunidade de nós estarmos aqui contribuindo para esse brilhante trabalho que ele está desenvolvendo. A primeira pergunta é, na sua opinião, quais seriam os primeiros passos que um discípulo deveria aprender dentro de um terreiro de Jurema? Primeiramente é não ter vergonha de dizer, eu sou da religião da Jurema Sagrada com muito orgulho. Um outro ponto que eu acho super importante é a dedicação à sua caminhada espiritual. E saber também, meu amigo, que uma casa de Jurema é um lugar espiritual no qual as regras devem ser seguidas, porque cada casa tem sua forma de trabalhar, sua forma de estabelecer seus procedimentos. Então, quando você entra em um terreiro de Jurema, procurar saber quais são as regras da casa, né? E saber respeitar os nossos irmãos, nossos sacerdotes, nossos juremeiros, né? Todos aqueles que fazem parte da nossa casa de Jurema. Porque a ritualística, os nossos irmãos, os nossos guias, os nossos encantados estão ali para nos ajudar, nossos padrinhos, nossas madrinhas, para que nós possamos estar desenvolvendo dentro da nossa religiosidade. E por isso é importante que a pessoa que está adentrando a um terreiro de Jurema saiba que é importante deles saber ouvir as orientações do seu sacerdote, dos guias espirituais da casa, dos seus próprios guias também, que estarão lhe orientando dentro da sua caminhada espiritual de um terreiro de Jurema. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Lael, de discípulo da Jurema, sou daqui de Natal, Rio Grande do Norte, sou da família Águas Claras, sou consagrado por Bruno de Boiadeiro, de Malunguinho, consagrado ao mestre Chiquinho Maranhão e Caboclo Sete Flecha. A primeira pergunta, né, quais seriam os primeiros passos que um discípulo tem que dar quando adentra dentro da Jurema? Bom,
Na minha opinião, eu acho que um dos primeiros passos que o discípulo tem que dar quando ele entra dentro do culto, né? Primeiro de tudo é conhecer, né? Conhecer o que é Jurema a partir do seu padrinho, né? Conhecer o que é Jurema, entender um pouco da coisa, né? Desenvolver sua mediunidade, né? Desenvolver suas correntes, né? Ir trabalhando com seus mestres, com seu caboclo, né? Com seu guia, e assim sucessivamente até chegar num preparo para poder se consagrar, se batizar. Por isso que eu vou dizendo, não. A mediunidade, né, ela é uma particularidade de cada juremeiro. Sabemos, né, que carregamos conosco a nossa ancestralidade. Então, não se classifica a mediunidade. Né? A mediunidade ela é o reconhecimento de quem você é, de onde você veio, para onde você vai e o porquê você está aqui. Existem algumas etapas na qual cada médium, principalmente se ele for noviço, ele passa, né, por alguns processos de doutrina. Né? Então, é nesse percurso que ele vai se autoconhecendo, conhecendo a sua própria espiritualidade, conhecendo e para saber lidar com sua mediunidade. Né? Então, o único recurso, né, que você tem para saber lidar com sua mediunidade é através das práticas e da vivência do nosso culto. E vamos a mais uma pergunta. Como podemos classificar a mediunidade e podemos aprender através de outros recursos? Poderíamos buscar com os nossos padrinhos juremeiros ou já trazemos conosco? Fale um pouco sobre esse assunto. Primeiro, a gente tem que procurar entender o que vem a ser a mediunidade, né? A mediunidade ela pode ser definida como um processo espiritual em que a pessoa, de elevado grau espiritual, atua como porta-voz das entidades. E aí a mediunidade ela pode ser pictográfica, ou seja, se manifestar através dos desenhos. Outro tipo de mediunidade é através da vidência. Que vem a ser a vidência? É aquela visualização de uma cena que envolve a pessoa. Outro tipo de mediunidade é a clarividência, que deixa mais evidentes os fatos de vidência, pois o médium consegue visualizar o mapa astral da pessoa. Um outro tipo de mediunidade, né, que é a clareolfativa, de sentir, né, o cheiro. E também temos a mediunidade clarigustativa, que é sentir. Olha, estou sentindo um gosto aqui, né? Outro tipo, a clareaudiência, a pessoa ouve, a espiritualidade fala ali no ouvido dela, ela fica ouvindo tudo, né? E tem também, olha, aquela psicográfica, em que a pessoa vai ali escrever, né? E há também a mediunidade de incorporação, que é a incorporação mediúnica, né? Que dentro da nossa Jurema Sagrada nós temos vários exemplos de incorporação mediúnica. E aí a pergunta também que foi colocada, se nós podemos aprender com outros recursos diversos, gente. A gente aprende com os nossos guias, com os nossos mentores, com o nosso mestre, com a nossa mestra. Nós aprendemos com o nosso padrinho, com a nossa madrinha. Tem determinados conhecimentos que a gente já traz das nossas experiências que nós tivemos no dia a dia. E a cada dia que a gente se aproxima da nossa espiritualidade, a gente vai aprendendo. A gente aprende conosco, a gente aprende com os exemplos dos outros irmãos e nós também aprendemos com os exemplos e orientações que os nossos guias espirituais, que os nossos mestres, que nossas mestras, nossos caboclos, nossos pretos velhos, vêm passar para a gente. Então, a cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais dentro da nossa espiritualidade. Por isso que diz
Venha que a Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência que todos querem saber, mas se você quer Jurema, eu dou Jurema a você. A cada dia, gente, a gente aprende. Tudo é um aprendizado. É através da natureza, é através ali daquele contato mais próximo com o nosso juremeiro, com os nossos mentores, com as nossas experiências, porque a cada dia que a gente vai passando pela ritualística, novas experiências nós vamos tendo, e a isso nós vamos também aprendendo. A segunda pergunta é como podemos classificar a mediunidade, né? Se temos que buscar com nossos padrinhos, né? Ou se já trazemos de berço. Na minha opinião, né, a mediunidade a gente já traz de berço, a gente já traz de nascença, né? É um dom, né, dado por Deus, né? Cada médium são vários fatores, né, de mediunidade, ou como dizia, são várias faculdades, né, de mediunidade. Existe o médium consciente, o médium inconsciente, existe o médium que escuta, existe o médium que vê, né? E existe o médium que sonha, né? E existem médios que têm tudo isso, né? A manifestação é um tipo de mediunidade, né? Tem médios que não se manifestam e a melhor forma de você buscar isso aí, né, o desenvolver, é realmente com o seu padrinho, né, com o seu orientador, né, que ele vai lhe orientando, né, existem banhos, existem preparos, né, para você ir trabalhando sua mediunidade. Bem, o ponto riscado, né, é um ato simbólico na qual a entidade faz, né, ali a entidade está representando em qual campo energético aquela entidade trabalha, né, é um ato feito através de alguns símbolos riscados no chão, muitas das vezes em tábuas, né? E ali a entidade está identificando quem ela é, né? Em que situação ela está trabalhando, se é para uma cura, se é um abrimento de caminho, né? Se é alguma situação na qual o discípulo precisa ser ajudado. Então, assim, o ponto riscado ele tem uma representatividade muito, muito, muito precisa dentro do nosso corpo, né? Ali a entidade está mostrando, né, identificando em qual caminho ela está trabalhando, em qual situação ela está trabalhando. E é através daí que a gente identifica quem é aquela entidade e o que ela está fazendo naquele momento. E vamos então agora a mais uma pergunta. O que o ponto riscado poderia significar para você, dentro da sua visão? Fale um pouco. Olha, meu amigo, minha amiga, o ponto riscado é a identificação da entidade de luz para os seus consulentes. Para assim ser demonstrado que quem está ali naquele momento é uma entidade de luz, e não um espírito sem luz tentando enganar o consulente ou até mesmo o próprio médium. Esses pontos riscados são constituídos de riscos, de símbolos gráficos, e as entidades de luz, olha, se servem desses pontos para se identificar. E essas entidades, que tipo de símbolos podem ter ali? Podem ter estrelas, pode ter luas, flechas, arcos. Então, olha, os pontos riscados são os instrumentos mais poderosos dentro lá da ritualística lá da Umbanda, tá? Pois uma vez que eles, nada pode ser feito sem essa segurança ali daquele ponto riscado, porque é o mentor, é o guia da casa que está ali, protegendo, fechando, abrindo, trancando, e é através justamente desses pontos riscados ali dentro daquela ritualística, tá? Que são colocados os códigos ali espirituais, que lá no mundo espiritual é reconhecido. Então, os pontos riscados, meu amigo, é muito importante para essas entidades que sabem utilizar e utilizam
desses recursos para se identificar. O que um ponto riscado pode significar para mim, né, a minha visão, e falo um pouco, eu acho que o ponto riscado ele também é a identidade, né, da entidade, né, como se fosse um signo, né. Antigamente existia o teste, né, que se faziam com os mestres. Para provar que era um mestre, ele tinha que riscar o ponto riscado dele e o padrinho ia lá olhar se realmente estava certo, né? E também é uma forma de trabalho, não deixa de ser, como o nome mesmo diz, ponto riscado, né? Existe ponto riscado para prosperidade, existe ponto riscado, né, para defesa e por aí vai. Bem, essa questão de retirada de troncos, né, por terceiros é bastante polêmica, né? Até porque sabemos que não é todo mundo, não é qualquer pessoa, né, que vai estar ali, né, retirando o tronco para ser colocado dentro de uma ciência, muitas das vezes, de quem nem se conhece, né? Eu acho que, assim, ser contra, totalmente contra, é um pensamento muito precipitado da minha parte, né? Mas também sei, tenho minha sã consciência, né, que existe toda uma ritualística, existe toda uma ciência em volta das retiradas de tronco, né, para estar sacralizando uma entidade ali naquele elemento da natureza. Mas eu não sou contra. Se for uma pessoa, né, que realmente sabe, que tem a permissão dada pela mestria, pelas entidades daquele discípulo, até porque sabemos que nem todo mundo tem acesso a tronco de Jurema, a tronco de Imburana, né? Enfim, há vários troncos que nem em todo estado que a gente vai ver troncos de Jurema, troncos de outras árvores sagradas. Não sou contra, porém com certas limitações, né? Se realmente aquela pessoa conhece a ciência de como entrar dentro de uma mata, de como proceder na retirada daqueles troncos, né, de como fazer toda a ritualística correta, eu acho que nessa situação pode-se confiar, né? Sabemos hoje que a comercialização de troncos está grande pelo mundo afora, mas existem algumas limitações, né, dentro desse contexto. E vamos a mais uma pergunta. Na sua opinião, você concorda com a comercialização dos troncos de árvores sagradas? Eu concordo, porque é muito difícil, hoje em dia, nós termos acessos a determinados locais. Então a gente conta com os irmãos que têm essa possibilidade, que têm esse acesso, né, onde ficam essas árvores e vem trazer para que nós possamos fazer toda a ritualística e cumprir os procedimentos estabelecidos dentro do nosso terreiro, dentro da religiosidade da Jurema Sagrada. Se eu concordo com a comercialização dos troncos e de árvores sagradas, depende, né? Só se for para fogueira, né? Porque a gente sabe que para dentro do nosso culto isso aí não é válido, velho, né? Porque existem obrigações, né? Acredito eu que todos os juremeiros fazem isso. Existem obrigações para você poder buscar um tronco na mata, né? Para você levar o discípulo, né? Para você poder arriar oferendas. Existe todo um ritual para poder a retirada de um tronco, né? Não é simplesmente chegar lá, você arrancar e pronto, né? Então eu acho errado, né? Eu acho que isso é uma tradição, na verdade, né? De tirar o tronco, né? Para o discípulo.
Eu acho muito precipitado, né, o recém-iniciado abrir uma casa de catimbó, né, por vários motivos. Um deles é a questão da própria ciência do médium, né, do juremeiro. Eu vou explicar o porquê. Um juremeiro iniciado há mais ou menos um ano, por exemplo, ele ainda não conheceu nem a própria ciência, né? Então, como ele vai iniciar um novo noviço, se ele ainda não teve um trajeto espiritual na qual ele precisa caminhar, né? Na qual ele precisa cumprir. Então, eu acho bastante precipitado. Hoje em dia se vê aí, né, infelizmente, pessoas recém-iniciadas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, abrindo casa sem mal conhecer as próprias divindades, entidades, né, sem conhecer a própria ciência direito. Então, eu não concordo, mas respeito, até porque respeito a gente tem que ter por todos, né? Mas eu não concordo por esse motivo maior. Né? A gente sabe que ter sabedoria, né, requer um certo trajeto, né, dentro do culto, dentro das ritualísticas, dentro das liturgias, né? Então, não concordo. Não concordo, não. E vamos a mais uma pergunta. Na sua opinião, seria correto, após uma iniciação de um discípulo consagrado, o mesmo já abrir um terreiro de Jurema e tomar contas dos discípulos? Meu irmão e minha irmã, cada casa é uma casa, cada pessoa é uma pessoa, cada juremeiro é um juremeiro. Se a pessoa passou por uma iniciação, né? E o seu mestre, o seu juremeiro, seu padrinho, a sua madrinha, disse que ele estava preparado para abrir um terreiro, ele pode sim. Porque tudo depende da espiritualidade. Porque não há receita de bolo dentro da espiritualidade, gente. Cada pessoa é uma pessoa. Se a espiritualidade dele, se o padrinho dele, se o juremeiro dele falou, olha, você passou por toda essa ritualística, você está preparado para exercer essa nova caminhada. Se ele teve esse aval, quem sou eu para dizer o que é correto e o que não é correto? Por isso eu acho importante, sempre consulte a espiritualidade, porque o que é correto para um pode não ser para outro. Espiritualidade tem que ter a orientação. E você seguindo a orientação, com certeza, tudo vai bem, porque a espiritualidade está na frente. Pergunta qual a minha opinião em relação ao discípulo ser consagrado e logo após já abrir um terreiro e tomar conta de outros discípulos. Bom, acho que é meio complicado, né? Apesar que aí tem duas variáveis, né? Eu acho que uma pessoa que é consagrada, se ela tiver um espaço dentro de sua casa e ela quiser dar um toque em homenagem à sua entidade dentro de sua casa, né, com o seu padrinho lá presente, coordenando tudo, né, talvez eu não ache errado. Mas uma pessoa que se consagra hoje, né, e quando é amanhã, já monta um terreiro, né, já é um juremeiro, né, já está fazendo a jurema do povo, a gente sabe que é errado. Né, a gente sabe que existem rituais para poder preparar o juremeiro, a gente sabe que isso leva tempo também, né?
culto catimbó ainda vem sofrendo algumas adaptações até hoje, né? Algumas positivas e outras negativas. Porém, as positivas, né, a gente agrega, né, quando ela vem para somar. Né? A gente vê aí muitas situações que são colocadas dentro dos terreiros, referente à vestimenta, referente a objetos, muitas das vezes, que não faz parte, né, do que nossos ancestrais deixou para nós. Tem a questão do sincretismo? Tem. Né? Mas a gente também não pode fugir, né, demais do que é a cultura catimbó, do que é a Jurema catimbó. Né? Quando essas adaptações elas chegam através das entidades, com certeza ela passa a ser positiva. É porque as entidades sabem da ciência daquele ato que está sendo feito. Né? Quando as adaptações vêm dos adeptos, dos viventes, então a gente tem que saber da entidade, né, a ciência daquilo, para que aquilo ali está sendo implantado dentro da nossa casa de catimbó. Então eu vejo assim, essas adaptações, muitas das vezes elas agregam, né, e muitas das vezes elas fogem do que os nossos antepassados, né, vem fazendo no decorrer do tempo. E vamos a mais uma pergunta. Na sua opinião, como podemos falar sobre as adaptações que foram introduzidas para o culto a Jurema? Qual a sua visão? Foi bom? Ruim? Fale um pouco. As adaptações é uma das formas de nós mantermos a nossa conectividade com aquilo que está acontecendo fora. Nós tivemos as adaptações em outras religiões, como a Umbanda surgiu com o sincretismo para que ela pudesse se reinventar e aí as pessoas fazerem seus cultos. Dentro da nossa Jurema também nós tivemos as nossas adaptações e principalmente a cada dia novas adaptações têm sido feitas. Todas as religiões têm tido que se reinventar, principalmente nesses períodos de pandemia que nós tivemos. Nós tivemos várias lives sendo feitas. As pessoas, com essa tecnologia que nós temos agora à nossa disposição, as pessoas podem fazer suas consultas espirituais através das redes sociais, de longas distâncias. Então, tem sido bom por esse lado. Por outro lado, né, a gente vê que há muitas outras pessoas que tiveram essa oportunidade e esse acesso e muitas das vezes não utilizaram beneficamente. Mas vamos procurar olhar o lado bom. Quantas pessoas passaram a conhecer a nossa Jurema? Quantas pessoas passaram a conhecer os pontos da nossa Jurema através dessas nossas adaptações, que o culto, que a cerimônia passou a ser divulgada, e as pessoas que nunca tiveram acesso, porque o marco inicial da Jurema é aqui no Nordeste. E hoje a gente vê a Jurema se espalhando pelo Brasil. E claro que cada lugar tem as suas adaptações. E um dos pontos importantes que a gente tem que parar e analisar e refletir é que, com as adaptações, se essas adaptações a espiritualidade deu aval, e com essas adaptações a ciência da Jurema Sagrada continua operando, continua se desenvolvendo, se a mestra continua operando, então as adaptações são benéficas. Tudo vai da espiritualidade.
As adaptações que são feitas, tudo tem que ser conversado, não se pode, com as adaptações, de perder a essência. A essência da nossa Jurema, isso não pode perder. Se as adaptações forem feitas de tal forma em que você não tem mais a ciência do encantado, você não sente o mestre chegar ali próximo, dar seu recado, fazer a coisa acontecer. Então, tudo tem que ser analisado. Para uns, essas adaptações foram boas. Para outros, infelizmente, não foram. No meu ponto de vista, as adaptações são boas, desde que não se perca a essência, não se perca a ciência da nossa Jurema Sagrada. Essa pergunta é minha opinião em relação às adaptações que foram feitas dentro do culto, se foi bom, se foi ruim, né? Eu acho que, como o nome já diz, é uma adaptação, né? Não é criação, é adaptação, né? Eu acho que é de muita valia, né? Existem algumas coisas que os mais velhos, para ter fácil acesso, né? Para ter um fácil acesso, né? Uma forma mais prática de trabalhar, eles realmente adaptaram, né? Em relação a assentamentos, né? E eu acho que é de grande valia hoje em dia, né? Para a gente, ainda mais do jeito que as áreas urbanas estão, né? É de grande valia essas adaptações que foram feitas, né? Mas tendo em vista também que vários rituais, né, que nós passamos de mata, realmente tem que ser feito na mata, né? O rosário, ela tem uma representatividade muito forte dentro do culto catimbó, né? Sabemos que o nosso culto, ela sofreu várias influências de várias crenças, né? Na qual até hoje as entidades que trabalhamos, né, dentro da Jurema era adepta, né, dessas crenças, né? Então, o rosário, ela representa, é um objeto representativo da fé cristã, né, na verdade. E assim, mesmo sabendo que essa metodologia que tem o cristianismo não foi tão boa assim, principalmente para nosso povo, né, nosso povo indígena, nosso povo negro, né? Mas foi preciso, né, eles encontraram um método, né, de introduzir por trás de muitos artefatos, inclusive o rosário, né, conseguiram manobrar essa arte de cultuar da forma que eles achavam correto e camuflaram, né, muitas coisas. Inclusive o rosário, ele não é só apenas para rezar ladainhas ou rezas referente ao cristianismo, né? Foi adaptado aí essa forma, né, que tem esse objeto dentro da nossa tradição para várias situações, né, na qual o juremeiro hoje usa a seu favor. E vamos a mais uma pergunta. Na sua opinião, qual seria a importância do rosário para os juremeiros? Antes de mais nada, nós temos que voltar ao passado para que nós possamos entender o que representa o rosário. O Santo Rosário é uma das mais antigas tradições da Igreja Católica, tendo sido apresentada no mundo lá atrás por São Domingos Gusmão no século XIII. Olha só quantos anos
nós temos aí do nosso rosário, né? E de acordo com a tradição católica, o nome de rosário foi dado lá quando as pessoas rezavam ali a sua Ave Maria. E como entregava ali cada reza, era uma rosa a Nossa Senhora, a fé, a devoção. E ali completando os seus 200 rosas, 200 orações, 200 rezas, apresentava-se esse buquê de 200 rosas para a Virgem Santíssima. Para entendermos melhor o rosário, gente, eles têm 4 mistérios. Olha como é importante de nós entendermos como começou, o que representa e que mistérios são esses. Teve um mistério, que foi o último mistério, que é justamente o mistério luminoso, que foi introduzido pelo Papa João Paulo II em 2002. Tá? Nós temos o primeiro, o mistério gozoso. E o que representa esse mistério dentro do rosário? Né? A encarnação do Filho de Deus. O segundo mistério, nós temos o mistério doloroso. E o que representa esse mistério? Que é a oração do nosso Senhor lá no Horto das Oliveiras, o flagelo de Cristo. Um outro mistério do rosário é o rosário glorioso, que é justamente a ressurreição do Senhor. E por último, que foi introduzido aí em 2002 pelo Papa João Paulo II, que é o mistério luminoso, que é justamente o batismo no Jordão e a transfiguração. 4 momentos, 4 mistérios. E o juremeiro, quando vai utilizar o seu rosário, principalmente os pretos velhos, trabalham muito com o rosário, através dali sua oração, sua prece. Porque cada mistério desse representa algo. O primeiro mistério, o nascimento, o início de tudo. Esse gostoso, o gozo de renascer. Então você está ali, agradecendo através do seu rosário, fazendo ali sua reza. Obrigado por este dia, obrigado por essa oportunidade de estar vivendo, de estar acordando. O segundo, o doloroso, o sofrimento que muitas das vezes as pessoas passam, nós passamos. E aí a gente tem aquele momento ali de fazer os pedidos, dá-me força para superar essas dificuldades, através ali do rosário, está ali se fazendo esse pedido. O terceiro mistério é o glorioso, quando você vai agradecer. Muito obrigado pela graça recebida. Muito obrigado por ter ouvido a minha reza através do rosário. E o luminoso é a transformação. Uma transformação interna que cada dia nós devemos fazer. A cada dia nós devemos nos renovar, nós nos iluminarmos na luz da nossa espiritualidade, na luz da nossa Jurema Sagrada. Por isso a importância do rosário. Você entra nesses mistérios. E a Jurema Sagrada tem tudo para ensinar para você. Porque, como diz, é a ciência dos encantados que será revelada para você. Na minha opinião, qual seria a importância do rosário para o juremeiro? Bom, a gente sabe que um dos grandes pilares, né, do nosso culto também eram as rezadeiras,
né, e elas rezavam o rosário. Né, e com o rosário elas tinham a ciência, né, de trabalhar, né, de fazer vários tipos de trabalho, né, com o rosário. Isso foi algo deixado pra gente. Né, tem importância assim, é uma forma de trabalho, né, uma forma de o juremeiro trabalhar ali com o seu rosário. Né, existem muitos mestres também, né, que falam, que relatam, né, do rosário, como José Francisco, né, ele dizia: eu lacei meu bom espaço nas horas de meio-dia, eu lacei todas as correntes com o rosário de Maria. Então, os camaradas souberam rezar um rosário, né? A primeira orientação que nós sacerdotes, né, devemos fazer para uma pessoa que ainda não tem uma visão ampla, né, a respeito da nossa tradição, é conhecer primeiramente, né, saber o que é a Jurema, como surgiu esse culto, de onde vem esse culto, né, e assim orientar da melhor forma possível para que a pessoa possa, o discípulo possa se sentir bem, não ter esse medo, né, esse medo que a sociedade, né, ao redor dos nossos terreiros muitas vezes tem a respeito do nosso culto. Né? Nosso culto é um culto muito lindo, um culto ancestral, na qual agrega muitas situações, muitos povos, né, na qual agrega muitas crenças. Então, assim, a melhor forma de conduzir uma pessoa que não conhece o culto é, primeiramente, passando a segurança que a gente que pratica catimbó somos gente de bem, né, que nós cultua entidades e divindades também, dependendo da vertente, na qual não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é como muitas pessoas falam, né? Aquela figura que muitas pessoas sabem que é do neopentecostalismo, né? Então, a melhor forma de conduzir um discípulo é já chegando com a verdade, né? Transparente, praticando com amor, demonstrando o amor para aquele novo discípulo, né? E transparecendo o principal que todo mundo tem que ter, a humildade, a fé e o respeito. E vamos a mais uma pergunta. Como você poderia orientar as pessoas que estão entrando para o culto da Jurema? Primeiramente, tenha fé na nossa Jurema Sagrada, nos nossos encantados. Segundo, determinação. Lute, batalhe para aprender a cada dia mais e mais a ciência dos nossos encantados. E terceiro, tenha paciência, porque tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo. O nosso tempo não é o tempo da espiritualidade, mas seja perseverante, se dedique e tenha fé, que com certeza a Jurema vai lhe dar a ciência, vai lhe ajudar naquilo que você precisa e você será um dos futuros juremeiros, uma vez que você está adentrando a nossa Jurema Sagrada. Aqui é Deluca Natal, falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Meu mestre, José Felintra de Aguiar, meu caboclo Tupinambá, meu babalorixá, meu juremeiro, Pai Carlos de Ossan, do mestre Viramundo e da mestra Maria do Bagaço, Ileaxé Togum Legi, Recife. Ele foi feito pelo finado Sebastião Ferreira dos Santos, muito conhecido como Pai Baixa, lá de Recife. Gente, muito obrigado por essa oportunidade, espero ter contribuído para esse
projeto, né, que o nosso juremeiro irmão Canindé está desenvolvendo. Que Deus e a Jurema Sagrada nos abençoe hoje e sempre. Deluca Natal, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Como um conselho, né, para as pessoas que estão entrando agora na Jurema Sagrada, eu acho que um dos primeiros passos, né, você conhecer um juremeiro, né, você conhecer a raiz daquele juremeiro, de onde ele vem, a sua descendência, né, você indo devagar, né, você conhecendo como ele trabalha, né, e assim você fazendo parte, se realmente você se adequar ali, né, você fazer parte daquela casa, né, e seguir o que aquele juremeiro faz, né. Existem trabalhos, são vários trabalhos até o discípulo se consagrar, enfim, isso aí tomando as obrigações mais velhas. Por isso que eu vou dizendo, não vou mais viver pensando em você. Pensando em você, eu não